Oi, Tati. Eu me chamo Eulália e a minha história começou aos 15 anos, quando eu namorava o Edson. Eu era muito novinha e nessa época eu mal sabia distinguir se o que eu sentia por ele era amor ou apenas uma forte consideração. Só sei que a minha mãe sempre dizia que não deveríamos enrolar ninguém. Ou a gente gostava pra valer, ou dizia a verdade pra não tomar tempo da pessoa. E com 8 meses de namoro, nós tivemos uma briga boba e aí ficamos sem conversar. Confesso que pra mim aquilo não fez muita diferença. E dias depois, fui com algumas amigas numa festa popular que estava acontecendo no nosso bairro. O Edson também estava na festa com os amigos. Cada um ficou na sua. Foi então que eu comecei a circular com as minhas amigas pela avenida, onde aconteciam uns shows de uns cantores no palco. Tinha muita gente misturada. E no meio daquela multidão, eu encontrei o amor da minha vida. Na verdade, a gente já tinha se visto outras vezes. O nome dele era Luiz Carlos e ele fazia parte do grupo de teatro da igreja. Confesso que ele era um pouco antipático e mal cumprimentava a gente. Mas eu achava ele lindo, com os seus cabelos encaracolados e um par de olhos verdes que chamava a atenção de várias meninas. Mas apesar de admirar a beleza dele, eu não olhava o Luiz com outros olhos. Afinal, eu tinha um namorado. Só que dessa vez, esse encontro por acaso foi diferente. O Luiz, quando me viu, abriu um belo sorriso. Oi, tudo bem? Você quer ir comigo tomar um refrigerante? Agora? Eu fiquei tão sem jeito. Afinal, eu estava com as minhas colegas, mas elas perceberam um clima no ar. Então se afastaram, nos deixando sozinhos. E naquele exato momento, sem olhar para os lados, o Luiz me fez uma pergunta. Ei, você quer namorar comigo? E antes que eu tivesse qualquer reação, ele me puxou e me tascou um beijo. Na verdade, um beijo daqueles. E foi aí que eu me apaixonei de verdade. Eu estava muito feliz. E logo na semana seguinte, eu segui o conselho da minha mãe. Procurei o Edson e entreguei o anel de compromisso que ele havia me dado. É claro que ele ficou chateado, mas eu tinha que ser sincera. E ele acabou entendendo. Assim comecei a namorar o Luiz mais tranquila. E para minha surpresa, 15 dias depois, fiquei sabendo que o Edson estava namorando com a minha irmã. Foi então que começamos a nos encontrar na casa dos meus pais. E apesar de ser uma situação meio esquisita, aqueles encontros foram se tornando cada vez mais comuns, porque naquela época tinha que namorar em casa. E infelizmente, o Luiz era muito ignorante. Já o Edson era brincalhão e o Luiz não tolerava as brincadeiras dele. Tanto que uma vez até partiu para agressão física mesmo. E daquele dia em diante, ele resolveu cortar qualquer tipo de proximidade com o Edson e com a minha irmã. Com o tempo ficamos noivos e a minha irmã e o Edson também. Foi aí que começou o tormento da minha vida. Olha, Eulália, eu não sei como é que você vai se virar, mas eu não quero saber desses dois no nosso casamento, hein? Olha lá. Luiz, pelo amor de Deus, para com isso. Que besteira. Faz tanto tempo isso, ex é ex, ele tá com a minha irmã, feliz. A Fátima é a minha irmã. Eu não posso fazer uma coisa dessas. A gente não sente mais nada um pelo outro faz muito tempo, eu tô com você. Que insegurança boba. No fim das contas, nos casamos. E mesmo contra a vontade do Luiz, minha irmã e o Edson foram ao nosso casamento. Um ano depois, eles também se casaram. Só que o Luiz não permitia que eles frequentassem a nossa casa e detestava a ideia de eu ir na casa dos meus pais e encontrar com eles. Com o tempo, ele começou a me proibir também de ir até a casa dos meus pais. Mas muitas vezes
eu fui contra a vontade dele. Afinal, o que é que eu tinha a ver com a briga dele e do Edson? Que bobagem! A inimizade era dos dois, apesar de ser muito difícil fazer o Luiz Carlos entender isso. Com 3 meses de casamento, engravidei da nossa primeira filha. E me lembro até hoje que o Luiz guardava tanto rancor que nem avisou a minha família quando eu fui para a maternidade, só para que a minha irmã não fosse me visitar e conhecer a nossa bebê junto com o Edson. Olha que absurdo. Por anos, sofri com essa briga dos dois, que com o tempo tomou proporções que a gente nem imaginava. Por vezes eu sonhava com a família unida, um sonho que era difícil se tornar real. E assim, a Juliana, nossa filha, foi crescendo. E mesmo contra a vontade do Luiz, eu sempre levava ela para ter um mínimo de convívio com a minha família. Agora vocês imaginem a minha situação, tendo que suportar tudo isso e ainda com uma criança no meio. Não era nada fácil. E a minha sogra, que morava no mesmo quintal que a gente, muitas vezes, ao invés de ajudar, só atrapalhava. Botava ainda mais fogo na fogueira. Porque ela contava para o Luiz, quando ele estava ausente, que eu levava a nossa menina para ver a minha família. Os anos foram passando e quando a Juliana estava com 9 anos, tivemos outra menina. Mas a situação continuava a mesma. Só que agora com 2 filhas. A minha irmã também tinha 2 filhos com o Edson. Só que ela, diferente de mim, era pavio curto, como dizem. E um dia foi ela quem resolveu dar um basta naquela situação que se arrastava por anos. Foi quando ela ligou para minha sogra e eu estava do lado. Olha, aqui é a irmã da Eulália. A senhora me faz um favor? Fala pro seu filho aí que se ele continuar proibindo a minha irmã e as minhas sobrinhas de conviverem com a nossa família, eu vou denunciar todos vocês para o juiz da vara da infância. E assim ela continuou dizendo tudo que estava engasgado na garganta dela aqueles anos todos. E eu do lado só via a minha sogra e o meu sogro passando o telefone um para o outro sem saber o que responder. Mas o que a minha irmã fez foi o que eu deveria ter feito há muito tempo. Mas eu nunca gostei de confusão e tinha medo de causar uma separação e ter que voltar para a casa dos meus pais. Além disso, mesmo com tudo, eu sempre amei o Luiz. No fim das contas, acho que o fato de crescer numa família conservadora, onde se pensava que o casamento era para o resto da vida, também foi um fator que pesou muito para que eu ficasse calada por tanto tempo. Mas para minha felicidade, depois de tudo que a minha irmã disse, as coisas foram melhorando e passamos a ir com mais frequência nos meus pais. E a minha irmã e o Edson começaram a frequentar a minha casa. Os anos foram passando, tudo foi melhorando, mas infelizmente meu sogro veio a falecer. Enfrentei momentos difíceis com as minhas meninas. Afinal, era o avô que elas mais conviviam. E a Juliana, nossa filha mais velha, foi a que mais deu trabalho e ficou muito revoltada. Mas fizemos de tudo por ela. 5 anos depois da perda do avô, a Juliana, que já tinha se tornado adulta, teve um filho, o Vitor Hugo, que foi o meu primeiro neto. E 2 anos depois ela teve mais um menino, o Andrew, e os 2 são a alegria de nossas vidas. Infelizmente hoje a Juliana não se encontra mais entre nós e partiu para outro plano no ano de 2017. Minha filha caçula hoje está com 27 anos. É casada, mas ainda não tem filhos. E os sobrinhos são o maior xodó dela. Todos nós ainda sofremos muito com a falta da Juliana e estamos aprendendo a viver sem ela. Minha sogra também acabou falecendo no ano passado. Mas apesar de todas as dificuldades que passei, acho que aprendi a conviver e entender melhor
tudo o que aconteceu ao longo desse tempo. Tanto meu marido quanto meu sogro e a minha sogra eram muito ciumentos e sentiam pelas nossas filhas um amor exagerado que, com o tempo, foi dissolvendo e hoje se transformou em harmonia entre as duas famílias. Acredito que na vida tudo tem um propósito e tem o seu tempo de acontecer. Apesar de não termos mais a nossa filha Juliana, mas enquanto ela era viva, fizemos de tudo em busca da nossa felicidade. Claro que não é fácil conviver com essa perda. Só quem é mãe e perde um filho conhece o tamanho dessa dor. Mas os meus netos ajudam a preencher esse vazio que ficou. E depois de tantos anos, o meu sonho de ver a família unida se tornou realidade. Assim, fica um pouco mais fácil superar. Sou grata por todos os meus amores. Meus netos, a Natana, minha filha caçula, e o Luiz, meu grande amor. Acabamos de completar 38 anos de casados. E nossa Juliana, se fosse viva, iria completar 37. Mas com a força, coragem e fé, vamos enfrentar mais esse desafio que a vida nos deu, sem nunca esquecer de uma frase que eu recebi escrita em um cartão de presente que uma amiga me deu e que sigo ao pé da letra para fazer com que a vida melhore a cada dia. No amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aconteceu comigo.